Tamar foi uma jovem de coração puro, cuja vida foi marcada por um terrível episódio de violência e desonra. Filha do rei Davi, Tamar tinha origens nobres e uma vida que prometia segurança e proteção. No entanto, ela se tornou vítima de um crime terrível, cometido por seu meio-irmão Amnon. Esse ato de violência, além de causar danos irreparáveis a Tamar, abalou profundamente a relação de seu irmão Absalão e seu meio-irmão Amnon, desencadeando uma série de eventos trágicos. Fique comigo até o final para conhecer todos os detalhes desta trágica história na família do rei Davi. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. A tragédia na vida dos filhos de Davi começou após o seu pecado de adultério. Davi, o rei de Israel, era conhecido por sua habilidade militar, sabedoria e por ser um homem segundo o coração de Deus. No entanto, mesmo os melhores homens cometem falhas, e Davi também cometeu várias. Uma dessas falhas foi o pecado que cometeu com Batseba, esposa de Urias, um dos soldados mais leais de seu exército. Davi desejou a Batseba e acabou cometendo adultério com ela. E logo depois, tramou a morte de seu esposo Urias. Após este pecado, Davi foi advertido por Deus através da vida do profeta Natã, que o seu pecado traria consequências terríveis sobre os seus e sobre o seu reino. Davi é uma evidência de como as atitudes erradas podem gerar sérias consequências e afetar todos que estão à sua volta. A história de Tamar está relatada no livro de 2 Samuel, capítulo 13. O texto diz que Tamar era uma moça bela e virgem. Porém, isso estava prestes a mudar por causa dos planos de seu meio-irmão, por parte de pai conhecido como Amnon. Amnon estava completamente apaixonado e obcecado por Tamar. Amnon imaginou que seria impossível possuí-la, pois seria muito difícil estar a sós com ela. Nesse período ele até perdeu peso de tanta obsessão. Contudo, ele tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab, filha da irmã de Davi, Simeia. Certo dia Jonadab perguntou a Amnon qual era o seu problema, porque o filho do rei parecia tão abatido, e ele respondeu que estava apaixonado por sua meia-irmã Tamar, irmã de Absalão. Foi aí que Jonadab, astuto, tramou um terrível plano que destruiria a vida de Tamar. Jonadab o aconselhou a se deitar e fingir estar doente, e a pedir então a seu pai que fosse cuidado por Tamar. Então se deitou e fingiu estar doente. Quando o rei foi vê-lo e ouviu o seu pedido, Davi permitiu que sua meia-irmã Tamar fosse cuidar dele e lhes preparar 2 bolos em seu quarto. O rei Davi, sem saber, havia colaborado para um terrível plano que traria sérias consequências na vida de seus filhos. Chegando Tamar até a casa, ela foi a Amnon e até o lugar onde ele estava deitado, para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela fez os 2 bolos conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Amnon, ele se recusou a comer e ordenou que todos os seus servos saíssem da sua presença. Tamar agora estava sozinha com Amnon e não imaginava o que estava prestes a acontecer. Amnon pediu que Tamar levasse o bolo até seu quarto e o desse de comer de suas mãos. Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu que ela fosse para a cama com ele. Tamar, desesperada, suplicou que ele não a violentasse. Ela suplicou que ele não fizesse aquela loucura, pois ela não suportaria viver com tamanha vergonha, e que ao invés de violentá-la, ele a pedisse ao rei em casamento, evitando assim uma terrível desgraça sobre a vida dos dois. Amnon, porém, não quis ouvi-la, e como era mais forte que ela, a violentou. Então, Amnon odiou-a sobremaneira, de tal forma que o ódio com o qual a odiou foi maior do que o amor com que a amou. Ele gritou para ela sair de sua presença. Tamar ficou ainda mais desesperada e suplicou que ele não a expulsasse de sua presença, pois isso seria pior do que o mal que ele já havia feito. Ela esperava que ele se casasse com ela, como forma de amenizar a situação, pois por ter perdido sua inocência, ela provavelmente não teria outras oportunidades de casar no futuro. Amnon, porém, não quis ouvi-la. Ele chamou o seu servo, ordenou que a colocasse para fora e trancasse a porta. Podemos ver claramente que a paixão que ele dizia sentir por ela não passava de um desejo carnal e uma inclinação ao pecado. O servo, após colocar ela para fora,
trancou a porta. Tamar vestia uma túnica longa e colorida, como era costume naqueles dias entre as filhas virgens do rei. Ela, então, tomada pelo desespero, rasgou sua túnica, jogou cinza sobre a cabeça e cobrindo o rosto com as mãos, e saiu chorando. Seu irmão Absalão a viu e perguntou a ela se era verdade que Amnon esteve com ela. Ela confirmou. Ele a confortou e a levou para morar em sua casa. Ele fingia estar bem, mas na verdade já estava tramando uma vingança contra seu irmão. Quando o Davi soube do ocorrido, ficou furioso, mas não tomou nenhuma medida para punir a Amnon. Absalão, por sua vez, ficou profundamente angustiado e alimentou um ódio crescente por seu irmão, pelo que ele havia feito à sua irmã. Passaram 2 anos, Absalão convidou todos os filhos do rei, incluindo Amnon, para um banquete. Durante a celebração, Absalão ordenou que seus servos matassem Amnon, em vingança, pelo ato contra Tamar. Após o assassinato, Absalão fugiu para o reino de Gesur. Davi ficou arrasado com a morte de Amnon, mas ao longo do tempo ele perdoou Absalão. Após ter passado 3 anos em Gesur, Absalão foi trazido de volta a Jerusalém por intermédio de Joabe, um comandante do exército e parente próximo de Davi. No entanto, a reconciliação entre Davi e Absalão foi apenas superficial, e a relação entre pai e filho continuou tensa. Eles não se viram por 2 anos. Mais tarde, Absalão acabou se rebelando contra seu pai Davi. Numa tentativa de tomar o trono, a revolta resultou em uma guerra civil. No final, as forças de Absalão foram derrotadas e ele morreu tragicamente durante a batalha. Embora Absalão tenha buscado vingança pela violência que Tamar havia sofrido, sua vingança acabou se transformando em uma trajetória de rebelião, e teve consequências terríveis para ele e sua família. Após a morte de Absalão, Davi lamentou amargamente e expressou profunda tristeza, mostrando que apesar das dificuldades ele ainda amava seu filho. Davi é uma figura importante no Antigo Testamento da Bíblia e é considerado um dos maiores reis de Israel. Ele governou durante um período próspero e foi lembrado por suas habilidades militares e sua liderança política e pelo estabelecimento de Jerusalém como a capital de seu reino. No entanto, embora tenha sido um reinado bem-sucedido, há evidências na Bíblia de que Davi teve alguns problemas em seu papel como pai. Esses trágicos eventos nos lembram da importância vital de cuidarmos das pessoas que vivem em nossa casa, especialmente nossos filhos. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre essa história da Bíblia. Até o próximo vídeo.